Olá, gente, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Eterno. Eu sou Elisama Santos, sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje nós vamos tratar sobre gnosticismo. Se você não sabe o que é gnosticismo, fica até o final do vídeo para você ficar inteirado dessa doutrina, desse movimento, tá certo? Então vamos lá. O gnosticismo foi um movimento religioso que surgiu antes de Cristo. Porém, ele foi se destacar no primeiro século depois de Cristo. Isso porque ele entrou em conflito com o cristianismo. Assim, ele teve um destaque maior. A palavra gnosticismo deriva de outra palavra grega chamada gnosis, que quer dizer conhecer, saber. A partir daí, a gente vai entender a doutrina gnóstica. Porque o intuito do gnosticismo era receber esse conhecimento, esse saber, essa sabedoria. E de onde vinha essa sabedoria? Segundo eles, de um ser supremo, que eles não tinham contato nenhum. Esse ser supremo não se relacionava com o homem. Não era igual ao Deus cristão, que se relacionava com o homem. Não. Esse ser supremo, para ele se relacionar com os seres humanos, ele enviava emanações, tipo de outros deuses, para se relacionar com o ser humano. Tanto é que o gnóstico dizia que o Deus do Antigo Testamento não era o Deus Supremo, era um demiurgo, ou seja, um Deus menor, né? Não era o Deus Supremo, transcendente, né? Soberano. Não, o Deus do Antigo Testamento, na visão gnóstica, era apenas mais um Deus pequeno. Então, como eu falei, o gnosticismo ele entrou em conflito com o cristianismo. E eu vou dizer a você por quê. Porque eles tinham também um plano de salvação. Esse é o próximo tópico que eu quero trabalhar com vocês. O gnosticismo tinha um plano de salvação para o homem. Eles diziam que aqueles que recebessem o conhecimento supremo, a sabedoria do alto, eles seriam salvos. Porém, havia uma diferença entre essa questão salvífica do cristianismo e do gnosticismo. Por exemplo, o gnóstico dizia que a matéria para nada prestava, não servia. Então, eu poderia fazer o que eu quisesse com o meu corpo. Eu poderia se prostituir, se eu fosse casado, adulterar, beber, o que eu quisesse fazer. Porque o Ser Supremo não se preocupava com a matéria, ele só queria o espírito. Então isso entrou em choque com o cristianismo. Tanto é que Paulo vai combater essa doutrina em Colossenses. Em Colossenses Paulo vai falar sobre isso. Então os apóstolos combateram algumas doutrinas gnósticas. Também referente a Cristo, né? O que é que eles entendiam sobre Cristo? Eles diziam que Cristo veio somente em espírito. Cristo não veio em corpo. E aquele sofrimento ali, aquele processo de sofrimento de Cristo foi apenas teatral. Cristo não sofreu de verdade porque ele não estava em corpo, ele estava em espírito. Então isso também era conflitante com o cristianismo. Essa doutrina de que Cristo não veio em corpo, veio em espírito, foi chamada de docentismo. Aí João, na primeira carta, ele vai combater isso, quando ele diz, olha, todo aquele que diz que pelo Espírito de Deus que diz que Cristo veio em carne, esse faz parte de Deus, né? O que é que ele quis dizer? Que Cristo realmente veio em carne. João fala isso na sua primeira carta, né? Que Cristo, ele não veio só em espírito, ele veio em carne, ele sofreu, ele sentiu dor. Mas o gnóstico dizia que não. Cristo tinha somente, era um espírito e tudo aquilo ali foi uma encenação. O interessante é que o gnóstico, ele dividia os homens em categorias. Ele dividia os homens em ílicos, que eram os materialistas. A outra parte dos homens era os psíquicos, esses eram meio espirituais. E a outra parte eram os pneumáticos, que eram espirituais. Vocês lembram que Paulo, ele usou essa palavra grega pneumáticos em 1 Coríntios, quando ele diz assim, quando ele diz com a igreja de Corinto, vocês se dizem espirituais. Eu não posso falar com vocês como espirituais, mas como carnais. A palavra espirituais ali é pneumático, pneumáticos. Então, os gnósticos, eles dividiam os homens em três categorias. Ílicos eram os materialistas. Esses não iam receber o conhecimento supremo, não iam receber a sabedoria. Esses estavam descartados.
né? De forma alguma eles iam receber a salvação através da sabedoria. Existiam os psíquicos, os meios espirituais. Esses tinham possibilidade sim de receber a sabedoria e serem salvos. Existiam os pneumáticos, que eram os espirituais. Esses eram os eleitos. Esses com certeza iriam receber a sabedoria, o conhecimento desse ser supremo e seriam salvos, né? Os meios espirituais, que eram os psíquicos, podiam ser que eles não conseguissem alcançar. Tinha uma possibilidade, né? Não era certo, não era 100% de chance, eles não tinham 100% de chance de receber. Mas os pneumáticos, sim. E os ílicos, que eram os materialistas, estavam descartados de receber essa sabedoria do alto. Eu espero que você entenda essa questão de ílicos, psíquicos e pneumáticos. Eles dividiam os homens em 3 classes. Bom, e por fim, quanto à expiação, quanto ao sacrifício de Cristo, eles entendiam que Jesus, ele recebeu o poder dele, todo o seu poder, quando ele foi batizado nas águas. Porém, quando ele foi crucificado, que ele morreu, ele perdeu todo o poder. Na visão gnóstica, quando Cristo morreu na cruz, ele não salvou os homens, ele não libertou os homens, ele não deu direito aos homens de serem salvos. Aquela morte não foi expiatória, não cobriu os nossos pecados, não. Ali simplesmente foi o fim da trajetória de Jesus, já que eles entendiam que Jesus era mais um aeon, né? Aeon era esses seres intermediários, né? Ele era apenas um pequeno Deus, Jesus. Jesus não era comparado, não era coigual, não era igual ao Pai, ao Ser Supremo, não. Era somente um aion, né? Uma emanação do Ser Supremo. Então, ele não veio para resgatar o homem. O que resgatava o homem, o que ia dar passaporte para o homem ser salvo seria o conhecimento, né? Gnoses, o saber. Então, essa questão do sacrifício de Cristo não tinha valor nenhum para o gnosticismo. E por fim, eu entendo, estudando essa questão de gnosticismo, que o conhecimento para o cristão, essa gnose, não estava relacionado somente ao cristão receber o conhecimento. Não, era uma espécie de amor condicional. Porque o conhecimento sem amor, para o cristão, não tem valia alguma. Na visão gnóstica, não. Conhecimento é tudo. Independente se você ama ou não. Mas dentro do cristianismo, o conhecimento está atrelado ao amor, né? Tudo está atrelado ao amor, segundo Paulo falou lá no 1 Coríntios capítulo 13. Então, o conhecimento dentro do cristianismo está atrelado à fraternidade, ao amor, ao cuidado. Tá certo, meus irmãos? Era isso que eu queria falar para vocês. Graça e paz da parte do Eterno.